brinca com criança e a gente tem que saber que criança pode responder de um jeito ou de outro. A criança sempre vai ser espontânea, né? Isso é o legal, e é isso que Jesus falou, que aquele que não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Porque a criança, se ela gostar, ela gostou; se ela não gostar, ela não gostou, e ela não sabe fazer média. A gente vai aprendendo, infelizmente, a fazer isso durante a vida. Bom, mas nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que os seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança nas mesmas promessas. Ele mesmo, o Senhor Jesus, disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo também nos ensina em Romanos capítulo 10, versículo 10, o seguinte: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É bem verdade que nós professamos com a boca muitas coisas, mas se elas não vierem de verdade do nosso ser, muitas vezes pessoas vão crer, vão acreditar, mas Deus conhece o nosso coração. O Salmo 139 diz que a palavra nem chegou à boca ainda, e Deus já conhece todas. Ou seja, Deus conhece os nossos pensamentos. Não cabe a nós julgar aquilo que é íntimo, cabe a nós crer naquilo que as pessoas confessam diante de Deus e diante da sociedade. Portanto, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e vocês responderão, né? Se creem, responderão afirmativamente; se não, né, vamos responder de forma negativa, não professando assim a fé. Vocês creem em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu de Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação; e o Espírito Santo, santificador de nossas almas e doador da vida. Vocês creem nesse Deus? Vocês confessam que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, e que são a única regra de fé e prática para as nossas vidas? Vocês creem nisso? Vocês confessam que foram concebidos com todos os seres humanos em pecado, e que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, como todos os demais seres humanos, inclinados antes a amar e fazer o que esta lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Vocês creem nisso? Confessam isso? Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e que não há outro meio de se alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus a todos pode conceder? Vocês creem nisso? Vocês estão sinceramente convictos de que sem a graça de Deus em Jesus, vocês não podem servir a Deus? Vocês estão convictos disso? Sim? E por fim, vocês prometem que, como os demais membros da igreja, se sujeitarão às autoridades constituídas por Deus para liderar esta igreja, enquanto estas autoridades permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras? Vocês prometem? Prometem? Estas perguntas vocês responderam para mim.
mas vocês responderam diante de Deus, o único que é capaz de conhecer vocês. Eu posso mentir para minha esposa, não gosto, não quero, né? Posso mentir para os meus filhos, eu posso mentir para vocês, eu posso mentir para os meus pais, posso mentir para todo mundo, posso ser o verdadeiro mentiroso, mas a única pessoa para a qual eu não posso mentir é para Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Então, isso que vocês estão assumindo hoje, vocês não estão assumindo um compromisso com o pastor Arivel. Eu posso cair morto aqui agora. Você já imaginou se caísse morto aqui agora? Que susto seria para vocês? Todo mundo, você está assim, ainda bem, menos um gordo no mundo, né? Ou se eu dizer assim, talvez a minha mãe, meu pai, a minha esposa, meus filhos falassem uns 2, 3 dias, depois acabou, vai, vida que segue. Mas Deus vive eternamente, Deus existe eternamente, e não há como nós fugirmos da presença de Deus. Então vocês estão assumindo um compromisso diante da igreja, com a igreja, mas vocês estão especialmente assumindo um compromisso diante de Deus e com Deus. Nós vamos orar nesse momento, e assim, nós vamos declarar vocês membros comungantes da Igreja Presbiteriana de Arraial do Cabo e, consequentemente, membros da Igreja do Senhor. Se você puder, curva a sua cabeça, vamos orar. Deus querido, nós apresentamos a vida da Raquel e do Davi diante do Senhor nessa noite. Num tempo tão confuso, Deus, onde as propostas são tão grandes para os jovens, estes dois estão aqui diante da igreja, diante do Senhor, professando a fé no Senhor. A nós, como igreja, nos resta clamar para que eles, ó Deus, tenham a força vinda do Senhor, a capacidade vinda do Senhor, que o Teu Espírito os capacite a cumprir o que estão prometendo aqui, nesta noite, em todos os momentos da sua vida, das suas vidas, que eles possam ser comprometidos com o Senhor, vivendo para a glória do Senhor, sendo testemunhas do Senhor, onde o Senhor os colocou, onde o Senhor os colocar. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos que o Teu Espírito os ilumine, nos capacite para fazerem viva esta confissão, esta profissão de fé que eles estão fazendo hoje. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. E eu vou pedir vocês para ficarem aqui, porque uma segunda parte envolvendo, eu brinquei com o Davi que ele está passando o bastão com 2 e assumindo o bastão com 1, né? Ele e a Fernanda estão passando o bastão. Por quê? Porque agora, diante da igreja, os dois são adultos. Então, vocês respondem pelos atos de vocês. Raquel está perto de fazer 18 anos. Raquelzinha já vai fazer 18 anos. Que é isso? Até os 18 eu falo. Depois dos 18 eu esqueço a idade de toda mulher. Passou de 18 anos, nunca mais lembro, né? Não lembro de mais nada. Se dia 17 perguntar quantos anos você tem, eu falei, me deu amnésia, não sei, né? Mas vocês estão assumindo, né, compromisso agora com você mesmo. Vocês respondem, mas vem, né, uma nova etapa na vida da família, e eu quero convidar a Fernanda e o Davi para apresentarem o André aqui à frente.
Igreja Presbiteriana, no Brasil, somos quase que os únicos, não os únicos, existem algumas comunidades que fazem também, mas somos uma denominação que batiza a criança. E isto, aos olhos de muitos, é estranho, porque as pessoas dizem assim: a criança não pode ainda confessar com a sua boca, como que ela pode ser batizada? Daqui a alguns anos, se Deus quiser, o André vai fazer o que a Raquel e o Davizinho fizeram nessa noite, porque nós cremos na aliança. Você quer ler? Você tem vontade de ler um canto? Vai ler. Você não está entendendo esse negócio não, né? Esse monte de letrinha pequena aqui, se tivesse uns desenhos aqui, você até entendi. Mas nós batizamos as crianças porque nós cremos na aliança. Nós cremos que as bênçãos que Deus tem para nós, Deus estende para os nossos. Nós cremos que ao assumir o compromisso de instruir, educar os nossos filhos, o batismo faz parte desse compromisso nosso, que nós assumimos pelos nossos filhos, até chegar ao ponto em que eles assumam esse compromisso, como a Raquel e o Davizinho fizeram aqui nesta noite. E as pessoas, muitos questionam: mas a criança não tem ainda maturidade para confessar. Ela vai confessar quando ela fizer a sua pública profissão de fé. Então, irmãos, vocês declaram ser desejo de vocês apresentarem o André ao Senhor através do batismo. Sim? E vocês, eu vou fazer também. Meu livrinho está amassado aqui. A gente sempre faz uma bolinha, porque a gente nunca lembra todas as perguntas, né? Eu vou fazer algumas perguntas a vocês. Os irmãos Davi e Fernanda prometem que, se Deus for servido, conservar vocês e o filho de vocês, o André, com vida, vocês educarão, ensinarão a ele a crer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a seguir os ensinamentos das Sagradas Escrituras todos os dias, até que ele possa, por ele mesmo, assumir o compromisso com Deus. Vocês prometem? Vocês prometem encaminhá-lo nas veredas do Senhor, nos caminhos do Senhor, tanto quanto vocês puderem, durante a infância e a adolescência, até que ele possa, por ele mesmo, professar publicamente a sua fé. Vocês prometem? Prometem orar com o André e pelo André, sempre, e ser vocês mesmos exemplo de vida piedosa, de compromisso com Deus, para que ele possa vir através de vocês e servir a Deus. Vale a pena? Vocês prometem? Vocês, o que eu disse para os filhos de vocês, eu estou dizendo agora para vocês. Vocês não estão prometendo para o pastor Ivelto nem para a igreja presbiteriana. Vocês estão assumindo um juramento solene diante de Deus. E muita gente assume os compromissos com Deus e depois estão nem aí. Mas não é assim. O que foi? Não é assim que nós devemos proceder. Você, Davi, já é presbítero da igreja há mais de 20 anos. Fernanda, já temos disso aqui, né? Servindo ao Senhor, já ajudou esses dois aqui, e agora recomeçando a caminhada, né? Com o André. Então vocês estão assumindo esse compromisso diante do Deus Todo-Poderoso. Eu vou pedir ao diácono
o nosso irmão Diácono Marcos para trazer. Irmãos, a água do batismo é um símbolo. É um símbolo visível de uma graça invisível. Assim como o próprio batismo é um símbolo. É importante. Nós cremos que é um sacramento, mas nós cremos que ele é simbólico. Porque a água do batismo não é capaz de lavar pecados. O que lava pecados é o sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, ao batizar o André nessa noite, simbolicamente nós o estamos consagrando ao Senhor. Simbolicamente, nós estamos dizendo que ele pertence ao Senhor, pertencendo à igreja do Senhor. Eu vou convidar vocês, se você puder ficar em pé, e nós vamos fazer uma oração nesse momento, e depois nós vamos batizar o André. Deus querido, nós apresentamos diante do Senhor esta família que hoje tem a alegria de ter a profissão de fé de 2 filhos e consagrar o Senhor através do batismo mais um filho. Nós, ó Deus, apresentamos ao Senhor a Fernanda e o Davi. Também apresentamos, ó Deus, os familiares que estão aqui, porque toda a estrutura familiar faz parte da formação não só da criança, mas do adolescente e do adulto também. Nós rendemos graças ao Senhor pela vida dos familiares, dos avós que estão aqui, dos tios, ó Deus, que estão aqui. Ó Deus, nós te rendemos louvores e pedimos que o Senhor abençoe estas famílias que são unidas, ó Deus, por esta família representada aqui na frente, ó Deus, pela graça do Senhor. E nós pedimos que o Senhor abençoe para que o ambiente nesta família seja agradável ao Senhor, seja bênção na vida daqueles que estão sendo formados, entendendo que há uma promessa de bênção do Senhor para a família. Nós te adoramos nessa noite, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe e capacite a Fernanda e o Davi para conduzirem o André na vida que o Senhor tem para ele, para que ele possa ser uma criança comprometida com o Senhor, um adolescente comprometido com o Senhor e um homem comprometido com o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos ver se você vai continuar rindo agora, né? Não é, senhor André? Oi. Pode vir. Bom, simulado do outro. André, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus querido, nós consagramos esta criança ao Senhor. Ele é herdeiro da promessa do Senhor. Por isso, Deus, nós o apresentamos ao Senhor nessa noite e o consagramos ao Senhor, pedindo que o teu Espírito o abençoe e o instrua para que ele possa, todos os dias da sua existência, ser alguém, ó Deus, comprometido com o Senhor, vivendo para a glória do Senhor. O abençoe, ó Deus, o fortaleça e que ele possa, à medida que vai crescendo em estatura, crescer também na graça, no conhecimento, no temor e na obediência ao Senhor. Nós o consagramos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ele está querendo que você quer mais? Está querendo mexer na água. Depois, os irmãos vão ficar à vontade para
para tirar foto. Mas eu queria só convidar os avós, paternos e maternos, e os tios, na verdade, as tias, né? Também os tios, para virem aqui à frente nós orarmos. É quase a metade, né? Nós vamos orar mais uma vez pela família. Aí falaram comigo assim, é quase a metade da igreja, né, que está aí presente. Porque, irmãos, eu gosto de convidar a família à frente para orar. A criança não é um ser independente. A criança é pertencente a um grupo familiar, a uma família menor, que são os pais e os irmãos, mas uma família maior, que é composta, né, por muito mais membros. E um ambiente saudável para a criança é quando a família entende o papel de todos na formação da criança. Pedindo a Deus que abençoe a família e que o André, o Davi e a Raquel sejam bênção nesta família, e que esta família sempre seja bênção na vida deles. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos pela vida do André, do Davi, da Raquel, do Davi e da Fernanda. Nós agradecemos também, ó Deus, pela família deles que está aqui à frente. Que o Senhor os abençoe, Deus. Que eles possam, dia a dia, como família, buscar servir ao Senhor e ser um ambiente saudável para que essas crianças, ou essa criança e esses adolescentes, desenvolvam os seus relacionamentos, desenvolvam as suas habilidades para a glória do nome do Senhor. Abençoe cada membro dessa família e cuida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe.